Eu agradecia que tivessem os microfones ligados enquanto não falarem. Muito bem, então, muito boa tarde a todos. Ao contrário das temáticas questions que temos feito no nosso grupo Cheio em Nós, e que muitos dos presentes já nos é uma honra estar aqui presentes, quer como oradores, quer como participantes, a sessão de hoje é exemplo de uma que fizemos há um mês e meio, a propósito da morte também de um outro membro do nosso grupo, e também conhecido de muitos, o António Couto dos Santos. Esta sessão de hoje é uma sessão simples, relativamente intimista, entre aspas, num grupo, obviamente, muito mais reduzido do que aqueles que costumamos ter. Pessoas amigas que conheceram em contextos diferentes o Paulo e que, obviamente, a ideia era darem aqui o seu testemunho. Nós vamos tentar fazer isto, como eu disse, de uma forma relativamente breve, para também não ocupar muito este fim de tarde. Eu vou tentando gerir aqui as intervenções de acordo também com o perfil das pessoas que eu conheço e também a agenda que tem. E, portanto, agradecia de facto que fossem relativamente eh, breves no sentido positivo, portanto, fizessem testemunhos entre 5 a 10 minutos, portanto, nós temos aqui, iremos ter à volta de 20 pessoas, penso que 25 máximo, acredito que nem todas queiram falar, mas pelo menos para dar a oportunidade de alguns poderem falar. Muito bem, eu tinha combinado com o Pedro Passos Coelho, que está aqui hoje, porque ele tem aulas, que ele começava, e depois passava ao Francisco Peloso, que sei que também está com uma agenda complicada, e depois vou passando ao resto das pessoas. Pedro, se quisermos começar por ti, muito obrigado. Pedro, não sei se estás a ouvir, peço desculpa. Parece que temos aqui um problema. Muito bem. Provavelmente está em mute. Mas, ó Pedro, eu Agora penso que. já me conseguem ouvir? Sim, senhor Pedro, muito bem. Não Muito conseguimos bem. ouvir, mas Estava não com, ver. dific- estava com dificuldade em ativar o microfone. Mas não estamos a ver a Eh, câmara, também não é de raiva. não há câmara? Não, já temos aqui um problema duplamente técnico. Nem câmara, nem som. Eu vou sair para ver se consigo Não, entrar. mas agora já estamos a Tento, ouvir. Agora, tento. Não há nenhuma razão para não poderem ter. Ora bem, já me estão a ver? não, por acaso não estamos, mas. Ó Pedro, mas também não é grave, ou seja, A portanto. voz é inconfundível. Exatamente. Bem, queridos amigos, Muito bem. não percebo porque é que não. Ah, espera aí. Pode ser Não estou lapela de habituado cima. não estou habituado a fazer isto com. Peço desculpa, mas não consigo mesmo, paciência. Tenho muita pena de que não me consigam ver, não consigo ativar essa função aqui na porcaria Não, não será lá em do- cima a Ah, patilha? muito bem. Pode ser. Não, Não? não. Muito bem. Às vezes é por ter eventualmente utilizado uma outra aplicação com vídeo, como o Teams, ou É, isso, é, estar eventualmente aberto. é Sim, possível, é mas ó Pedro, mas possível não que há problema seja nenhum. isso, é possível que seja isso. Em bom Muito rigor, bem. não consigo resolver o problema, Mas não portanto, tem qualquer problema. Vamos então. fica a questão ultrapassada. Deixo pelo menos um testemunho oral, eh, eh, lamentando não poder acompanhar-vos durante toda esta sessão. Era ótimo que pudesse ouvir aqui o testemunho de outras pessoas amigas que já identifiquei também e que partilharam uma parte da sua vida com o Paulo Simões. Eu conheci o Paulo Simões há muitos anos, de quem me considerava uma pessoa amiga, numa altura em que ele era, bem, e eu também, éramos bastante jovens. Ele entrou para uma comissão política nacional minha, quando eu era presidente da Juventude Social Democrata. Desempenhava aí uma função original muito representativa do meio estudantil e associativo. Essa foi a razão porque ele fez parte dessa minha equipa, mas rapidamente largou essa ligação umbilical para se colocar num plano de uma colaboração política que tinha essencialmente uma dimensão cívica. O Paulo era um homem preocupado com a sociedade, com o mundo, com o país. Era uma pessoa que tinha uma disponibilidade e uma vontade imensa de contribuir para que o futuro fosse melhor, que no fundo é aquilo que quem está na política por boas razões deseja fazer. Ele não se considerava propriamente um político e se calhar também não o seria. Ele não fez nem carreira na política, nem dedicou à participação partidária grande do seu tempo.
grande parte do seu tempo. Mas dedicou às causas sociais e ao país muito do seu talento, e era muitíssimo o talento que o Paulo tinha. E isso talvez possa motivar uma síntese da minha parte, não tão ampla quanto aquela que eu vi ao José Eduardo Martins fazer na evocação de testemunho no funeral em que estive presente, no fim do velório. Gostaria muito que ela pudesse ser recordada e repetida, eventualmente, mas aquilo que eu diria é que me recordo de um homem muito inteligente, superiormente inteligente, uma pessoa absolutamente íntegra, dedicado aos outros e à sociedade, e não direi puramente um voluntarista, mas um homem com um grande otimismo. Quer dizer, alguém que olhava para o futuro, mesmo quando as dificuldades eram grandes, com a esperança de que era possível fazer as coisas diferentes, melhores, e nessa medida ter uma contribuição útil para o futuro de todos. Sei que grande parte da vida dele foi plenamente atingida porque acho que em muitas dimensões vivemos um mundo melhor por causa dele. E nessa medida tenho a certeza de que, pelo menos enquanto nós andarmos por cá, essa memória não se perderá. E eu mantenho-a seguramente, com pena de que ele tenha partido tão cedo e não pudesse continuar a dar-nos uma visão sobre o futuro que nos ajudasse em conjunto a construir uma estratégia mais bem-sucedida e um futuro melhor. Recordo-me em particular, e com isto me calo, de uma vez ter recebido uma espécie de mailing list que ele fez para os amigos a pedir contribuições sobre uma visão para os próximos 20 anos na sociedade portuguesa. E eu na altura não pude logo responder, e quando vi a mensagem percebi que já tinha passado um bocadinho a oportunidade. E assim lhe respondi: olha, peço desculpa, mas só vi agora a mensagem, não consigo contribuir. Bem, ele retornou-me logo dizendo: bem, mas sabes que recebi tantas respostas interessantes que decidi fazer uma coisa com outro fogo, com outra profundidade, e portanto, se até ao fim de semana me puderes dizer qualquer coisa, eu ficava agradecido. E o pedido que ele fazia era muito simples, como é que nós víamos nos próximos 20 anos o futuro em algumas áreas, se nos quiséssemos centrar nelas, ou de um modo geral, que fosse em simultâneo uma visão que não fosse pessimista, portanto fosse otimista, mas que fosse realista. E lembro-me plenamente de lhe ter dito: olha, eu acho que consigo apresentar uma visão otimista para o futuro, mas creio que não tem realismo nenhum. E se tiver de apresentar uma visão muito realista, eu acho que ela otimista não é. E ele ficou desconsoladíssimo por eu não conseguir encaixar-me naquele esforço de, em simultâneo, ter uma perspectiva realista e otimista que ele achava que havia condições para ter. Este era o Paulo, alguém que tinha os pés assentes na terra, portanto não era um puro idealista, tinha os pés assentes na terra, mas sempre com uma visão extremamente otimista e voluntarista do futuro. E é assim que guardarei a memória dele, mais uma vez dizendo que tenho muita pena que ele nos tenha deixado tão cedo. Pedro, muito obrigado pela disponibilidade e por este excelente testemunho. Eu passava ao Francisco Veloso, como sabem, é o atual Dean do ICEAD, e que também em vários momentos teve intervenção com o Paulo. Força, Francisco. Obrigado, Jaime. De facto, é uma perda extraordinária para o país e para as pessoas, e eu vou falar um bocadinho sobre isso, complementando um bocadinho o que o Pedro acabou de referir, porque eu de facto, o meu contacto inicial com o Paulo Simões foi exatamente no contexto académico. O Paulo Simões foi a pessoa que me levou para a Associação dos Estudantes do Técnico. Ele era o responsável de dar ensaios profissionais do técnico, estava a montar uma coisa que era a primeira job shop em Portugal e no técnico, e convidou-me para me juntar a ele, e a minha vida associativa e iniciativa de académica vem em grande parte devido a este passo. E com ele também descobri a liderança associativa, acabei por estar
digamos, na direção da Associação de Estudantes. Estive com ele numa candidatura falhada à direção da Associação Académica de Lisboa e, portanto, foi um envolvimento muito interessante. E foi aí que eu aprendi, também tomei contacto exatamente com estas características que o Pedro acabou de referir relativamente ao Paulo, esse voluntarismo, esse otimismo, essa capacidade para pensar as organizações, o país e a política dessa forma mais positiva possível. Mas eu, se calhar, precisamente para complementar isso, vou falar de uma outra dimensão, que é a capacidade que o Paulo teve e tem, que eu acho que deixa connosco, de tocar outras pessoas e as carreiras de outras pessoas. Depois deste contacto com o Paulo durante alguns anos académicos, seguimos caminhos muito diferentes. Eu fui para os Estados Unidos, ele foi para a Austrália e nós perdemos o contacto. E depois voltámos a encontrar, passados, se calhar, quase 15 anos de não termos contacto entre nós. E o Paulo, apesar de não mantermos o contacto diário, porque eu estava fora, estava em vários outros tipos de responsabilidades, o que é extraordinário é que a disponibilidade que o Paulo sempre teve e o conselho que ele trazia e a forma como ele, com o seu otimismo, com o seu envolvimento e com a forma como ele tinha de se ligar às pessoas, esta capacidade enorme que ele tinha de tocar e de influenciar a vida das pessoas. E eu posso vos dizer que se eu estou hoje no INSEAD, tem uma parte de influência do Paulo, porque eu tive muito indeciso sobre se me havia ou não de candidatar a este lugar, porque estava bem onde estava e havia uma série de riscos envolvidos, e o otimismo e o conselho do Paulo teve um impacto importante na minha decisão, e tem muito a ver com a forma como ele fazia as coisas e a forma como ele tocava as pessoas, trazendo o melhor de nós e na nossa capacidade de contribuir. E, portanto, eu deixo aqui este testemunho de como o Paulo tocou a minha vida em momentos importantes e outros que poderia falar, mas, sobretudo, porque eu acho que aquilo que eu senti na forma como o Paulo tocou a minha vida, eu espero estar a falar por muitos que aqui estão e muitos outros que não estão aqui, na capacidade que ele tinha, em poucos e breves momentos, de tocar a vida de muitos para uma evolução positiva e certamente, digamos, importante na trajetória de cada um. E pronto, deixo aqui este meu Muito bem. testemunho. Francisco, muito obrigado pela disponibilidade. Foi um gosto também ter-te connosco, está bem? Nós vamos tentar ter aqui perfis diferentes, como eu disse, portanto, para tornar isto mais dinâmico. Eu passava agora à Maria Manuel Silva Costa, que penso que entrou com o Paulo para a McKinsey, correto, Maria Manuel? Exatamente. Eu agradecia Exato. testemunhos de 5 minutos, mais ou menos, para conseguirmos Não, ainda não, dar. não chegarei a tanto, não chegarei a tanto. Não, mas Começo- pode chegar, mas para dar tempo a várias pessoas, está bem? Antes de mais, muito obrigada por este convite, porque sabendo quanto este grupo apreciava e reconhecia o trabalho do Paulo, ainda me reforça mais esta gratidão e a honra de estar aqui a falar sobre ele. Ao refletir sobre o que dizer, é fácil e difícil falar sobre o Paulo, fácil porque há muitas perspectivas a realçar, difícil exatamente pela mesma razão, e haverá sempre muito para recordar sobre ele. Como disse o Jaime bem, as nossas vidas começaram a cruzar-se há muitos e bons anos, na McKinsey, depois mais tarde na A.T. Kearney e depois por aí fora, portanto, trabalhámos juntos nesses dois contextos, e mais recentemente em iniciativas de reflexão sobre o país, sobre o futuro e os desafios que a sociedade nos coloca. Eu vou dar a perspectiva da pessoa individual, digamos assim. Os meus contactos, desde que deixámos de trabalhar em conjunto, era entre amigos. Portanto, e em todos os contextos em que eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo, esteve sempre presente o seu espírito empenhado, lutador e, acima de tudo, realisticamente otimista, como há pouco já foi referido. Quando eu lhe pedi uma opinião, eu sempre reconhecia que a opinião que ele dava era resultado de ter pensado, estudado o assunto sobre o qual opinava e tinha uma visão construtiva sobre o que dava, sem fatalismos determinísticos. Nem sempre concordámos, aliás, discordámos muitas vezes, mas eu sempre guardei das suas opiniões um pensamento, uma análise, uma conclusão que me permitia ou mudar a minha opinião para concordar ou para continuar a discordar, mas desta vez com fundamento. É verdade que a sua vida profissional e de cidadania partiu muito dos contextos onde estava,
e das marcas que estiveram associadas à sua carreira profissional, onde desenvolveu o seu trabalho, mas eu acho que cedo esteve para além disso. Aliás, o testemunho foi dito agora, já era na sua presença na faculdade. Portanto, é muito fácil para todos nós termos ouvido recordar ele intervir sobre talento, sobre felicidade, sobre inclusão ou diversidade, mas em todos estes momentos nós tivemos a oportunidade de reconhecer, ou pelo menos eu tive, de reconhecer a clareza do seu pensamento e a coragem das suas opiniões. Podia o fazer, sem dúvida, mas o importante é que ele quis fazer. E tinha o gosto e o sentido de ver, de contribuir e intervir. E, portanto, eu terminava só um bocadinho com a memória que eu guardo do Paulo e que me parece que é o seu legado. O Paulo é, porque vai ser sempre, nem que porque está vivo nas nossas memórias e certamente dos que nos vão suceder, um português orgulhoso da história do seu país. É objetivo quanto à realidade, mas era profundamente convicto da possibilidade de Portugal no futuro se afirmar como um país mais próspero, mais interventivo, porque influente. Há pouco o Pedro Passos Coelho referiu isso. E eu participei também numa reflexão que ele fez, mas não sei se era nos próximos 20 anos ou 40 anos, não sei se era essa que o Pedro Passos Coelho estava a referir, era pensar Portugal em 2043, porque era a altura em que Portugal celebra os 900 anos de história como país independente. Portanto, muitos provavelmente aqui também participaram. O desafio que ele lançou foi sonhar com otimismo e com realismo. E com este sentido de urgência de que já não falta muito tempo, mas com a convicção e a motivação de ser possível construir este país. Era a sua convicção clara de que ao visualizarmos este sonho do país para 2043, isso não só nos daria a motivação para construir esse caminho, como também para colocar os meios para lá chegar. E também, de certa forma, nos responsabilizaria, na medida em que depois, perante aquele exercício, o que é que cada um estaria disposto a contribuir para se construir este Portugal em 2043. Muitos de nós devemos tê-lo ouvido dizer, e para terminar, a nossa geração, e agora estou a citar, poderá então legar aos nossos filhos um país mais próspero, mas sobretudo mais feliz. Eu termino neste momento de partida assumindo a responsabilidade que a todos nós cabe da missão de cuidar deste legado que o Paulo deixou e seguir com esta convicção, honrando assim o privilégio das nossas vidas terem cruzado com a vida do Paulo. E que Deus o acolha. Muito obrigada, Jaime. Muito bem, sim, senhor. Passamos agora ao Paulo Ribeiro, que foi uma pessoa também que, tanto quanto eu sei, conheceu o Paulo em contextos académicos e complementares. Paulo, agradecia alguma brevidade também para conseguirmos ter várias pessoas também a falar. Sim, Jaime. Olá. Sim, sim. Não estamos a ver também, mas pronto, isso deve ser um problema. Não porque eu estou a conduzir. Ok, portanto, peço desculpa. Muito bem, sim, okay. Mas não quis deixar de Sim, estar senhor, presente, agradecer os testemunhos que já tivemos o gosto de ouvir, procurando ir ao encontro do rap lançado. Eu conheci o Paulo também quando estava ali na reta final do meu percurso académico, quando entrei na JSD, portanto, na Juventude Social Democrata, então liderada pelo Pedro Passos Coelho, e conheci o Paulo num grupo que era o Grupo de Relações Internacionais. E trabalhámos em conjunto nessa altura, e desde aí, portanto, há 30 anos, que mantive uma relação de amizade com o Paulo. Nunca tivemos relacionamento profissional. O relacionamento que tivemos foi nessa fase, diria, político-partidário, enquanto ele, como o Pedro Passos Coelho já teve a oportunidade de dizer, o Paulo depois também, rapidamente, diria eu, deixou de ter essa participação ativa do ponto de vista partidário, mas manteve esse sentido político de intervenção cívica, conforme já aqui foi testemunhado nas intervenções anteriores, e que todos, creio eu, que o conhecemos, lhe reconhecem. Tive o prazer de ter vários momentos e partilhar vários momentos de vida com ele, desde o casamento dele, a despedida de solteiro, uma viagem inesquecível que eu tive a oportunidade também já de referir no nosso grupo, que creio que foi inesquecível para nós, a São Tomé e Príncipe, onde fomos fazer formação de dirigentes associativos, porque o Paulo tinha um grande carinho pelo nosso país, naturalmente, e acreditava muito em Portugal e nos portugueses.
e creio que ele foi testemunha disso. Ele poderia perfeitamente, é daqueles que poderia perfeitamente ter tido uma carreira fora de Portugal, mas optou sempre por ficar em Portugal. Mas, como estava a dizer, ou a tentar dizer, ele, para além do gosto e do interesse e de acreditar em Portugal, ele também tinha um carinho muito especial pelos países de língua portuguesa, os países africanos em particular. Ele tinha grande gosto em poder contribuir e colaborar para o desenvolvimento desses países. E manifestou desde muito cedo, como digo, há 30 anos, desde há 30 anos, pelo menos, que ele tinha esse interesse e tive a oportunidade de partilhar essa experiência com o Paulo e que foi fantástica. Foi, como disse, uma viagem inesquecível e uma experiência inesquecível que pudemos partilhar. Diria apenas e só que me revejo integralmente em tudo aquilo que foi aqui dito sobre o Paulo, um amigo, uma pessoa fantástica, com uma energia fantástica, sempre disponível para contribuir, quer na amizade com os seus amigos, naturalmente, com todos nós, mas com o país, não é? Destacar só aqui um ponto, que eu creio que ainda não foi falado, foi a dimensão de pai, não é? Eu não sei se todos têm conhecimento disso. O Paulo casou, teve uma primeira filha, que hoje tem 26 anos, mas teve a infelicidade de perder a mãe da sua filha e mulher, pouco tempo depois, e portanto o Paulo, para lá do extraordinário profissional que foi, do extraordinário cidadão que foi também um extraordinário pai, não é? Porque foi pai e foi mãe durante muitos anos, e também deixar aqui esta dimensão da família e de ter reconstruído também a sua família, naturalmente, mas esta dimensão de pai, que eu creio que também é muito importante deixar aqui esse testemunho e realçar esse ponto. Muito bem. Rogério Campos Henriques. Obrigado também por estares aqui connosco. Olá, Jaime. É verdade. Fiquei agora mesmo, peço desculpa, eu cheguei atrasadíssimo. Não, mas chegaste bem e depois já passamos a outras pessoas. Força. Não, eu achei que fazia sentido também estar aqui hoje e dar o meu testemunho. Eu confesso que não conhecia o Paulo do ponto de vista pessoal, ou seja, não éramos propriamente amigos íntimos, mas conheci do ponto de vista profissional em múltiplas situações ao longo dos anos. Pá, e era uma pessoa que sempre me pareceu de uma correção inabalável, uma referência nesta área e uma pessoa que de quem facilmente nós ficávamos amigos no dia a dia, depois de podermos interagir com ele, mesmo que fosse por questões eminentemente profissionais. E, portanto, a certa altura nós de facto só nos conhecíamos profissionalmente, mas não era difícil a certa altura criar uma ligação com o Paulo pela simpatia dele, pela amizade dele, pela correção dele, pela forma como sempre se comportou. E confesso que acho que ficámos todos surpreendidos e em grande comoção com aquilo que se passou, porque de facto ninguém esperava, mas era mesmo isto, ou seja, o meu testemunho, a minha relação com o Paulo começou por ser uma relação estritamente profissional, mas criámos aqui uma ligação um pouco mais profunda à medida que o tempo foi passando, porque houve múltiplas situações onde o caráter do Paulo e a personalidade do Paulo se destacava e portanto é mais fácil quando assim nós convertermos conhecidos em pessoas mais próximas, não é? E é isso que eu tenho a destacar do Paulo. Nós não éramos amigos muito, muito íntimos de todo, mas era uma pessoa que eu via como uma referência, não só do ponto de vista profissional, naquilo que ele, na atividade, mas uma referência como pessoa, como ser humano, na forma como se comportava com todos nós. E era isso Muito que eu bem, queria comentar. Simples e direto. Muito bem. Marta Neves. Marta, estás aqui connosco? Marta, não estamos a ouvir. Isto, as tecnologias hoje. Muito bem. Estão-me a ouvir agora? Perfeitamente. Pronto. Boa tarde a todos. Confesso que ainda é um bocadinho em choque que estou aqui a falar hoje no passado do Paulo, e por isso quero estar neste momento a partilhar com todos. O Paulo, acima de tudo, era um amigo. Eu conheci-o
ainda estava na PT, conheci-o em contexto profissional, mas não propriamente num contexto profissional que me envolvesse a mim diretamente, e fomos fazendo uma amizade que se foi construindo, sobretudo na partilha de opiniões. Eu, a certa altura, enverdei em alguns momentos da minha carreira, por aceitar alguns desafios a nível governamental, e o Paulo tinha uma visão muito clara do que achava que era o destino do país. E muitas vezes discutimos o que é que era o destino do país, partilhámos ideias, partilhámos opiniões. O Paulo tinha uma particularidade, que era uma pessoa extremamente realista, mas um sonhador. E eu acho que esta dualidade é uma dualidade de uma pessoa muito grande, uma dualidade de uma pessoa que tem uma inteligência extrema, que consegue ter os pés na terra, mas consegue vender um sonho. E nessa parte era um prazer poder privar destas conversas com ele, e poder falar com ele sobre temas que na prática têm a ver com o futuro, têm a ver com o passado. Quem conhece o Paulo sabe que o passado para ele era muitas vezes uma grande base do futuro. E portanto, desse ponto de vista, poder discutir com ele várias ideias, e acho que sobretudo é isso que vou sentir falta. Vou sentir falta também do amigo que em momentos de decisão era a pessoa que eu achava que tinha a forma realista de falar comigo e de me dizer às vezes coisas realmente duras, que eu acho que não aceitaria de qualquer outra pessoa, e que ele tinha a capacidade de me dizer com o sentimento a seguir, achar que ele tinha razão e que devia reponderar aquilo de outra maneira. E, portanto, reconhecermos assim alguém dessa forma é realmente alguém que devemos sentir. E eu sei que ele fazia isto com muita gente. Era alguém que era uma referência, era alguém que ouvíamos, que era sensato, mas que ao mesmo tempo colocava uma ambição em todos os passos com as pessoas em que tocava. E, portanto, tenho muito gosto em estar aqui hoje em falar dele, e tenho muita pena que seja neste contexto. Muito bem, Mati, muito obrigado também pela disponibilidade e pelas palavras. Passamos agora ao Luís de Veza, que também conheceu o Paulo noutro contexto há muitos anos. Certo, Luís? Luís, não sei se está a ouvir. Isto hoje parece que temos aqui uns problemas de conectividade. Penso que está em mute. O Luís, está em mute. O Luís é o homem das tecnologias, portanto devia saber. Luís, não estamos a ouvir. Muito bem. Então apanhamos já aqui o Carlos Ribas, que também sei que trabalhou, como já está aqui, já pode falar. Pronto. O Carlos Ribas sei que também teve um contacto muito estreito com o Paulo, nomeadamente do ponto de vista profissional. Quer também fazer um breve comentário, Carlos, por favor? Claro que sim, claro que sim. Que antes de mais, boa noite a todos, e obrigado, Jaime, por esta oportunidade de podermos dar este tributo a Paulo Simões. Ao longo da vida cruzamos com pessoas que nos marcam, que nos impressionam, que nos motivam em diversos sentidos, e que nos marcam muito pela forma altruísta, generosa, pela simplicidade, pela humildade com que enfrentam a vida. Há quem nos desafie, quem nos inspire, e quem, pela sua presença e caráter, transforma e altera um pouco os nossos percursos. E eu tive o privilégio durante a minha vida de conhecer alguma dessas pessoas, e seguramente o Paulo foi uma delas. Uma pessoa muito resiliente, de uma inteligência muito aguçada, rápida no pensamento e que acreditava. Tinha um poder muito grande em acreditar. Era muito otimista e tinha a capacidade de socializar, e tornar-se cativante da forma como granjeava a admiração de muitos de nós. Eu conheci o Paulo em umas circunstâncias um bocadinho estranhas. Há 23 anos, portanto, desafiou-me muito intensamente para que eu participasse num projeto profissional que nos aproximou e que me revelou a grandeza do ser humano que ele era. Estava eu em 2002 no meu gabinete, quando recebo uma chamada de alguém que não conhecia, e era o Paulo. O Paulo, com a sua mestria e habilidade genuína que tinha de comunicar, desafiou-me para um projeto profissional. Eu agradeci ao Paulo, recusei, explicando que me sentia muito bem com o que estava a fazer naquela altura, que a minha motivação continuava bastante elevada no projeto em que estava inserido. O Paulo respondeu-me: entendo, mas não vou desistir, voltaremos a falar.
Nunca eu imaginei que essa conversa passaria a ser, essas conversas passariam a ser semanais durante os meses seguintes. Acabámos por nos tornar amigos, convivíamos com alguma regularidade. Quando o Paulo vinha ao norte, havia sempre tempo para um almoço, um jantar, uma conversa simples, onde falávamos de tudo e de nada. Não era apenas um conhecido, era um amigo atento, perspicaz, muito atento, um conversador de eleição que sabia ouvir, em como ele o tempo passava e nós não nos apercebemos disso. Com este cuidado e proximidade, é que criaram-se laços que hoje nos faltam pela sua ausência. O Paulo deixa uma saudade imensa pelo vazio que deixa da forma como lidava, como ouvia, como nos questionava e como nos ajudava. A sua partida recente é uma perda para todos os que com ele partilhavam algum do seu tempo. Penso que ficamos com este vazio da sua ausência, mas também com a riqueza das memórias que ele nos deixa, com o exemplo da força, da humildade, da generosidade, do altruísmo. Penso que continuarão a inspirar-nos no futuro. A memória da sua quietude, do seu sorriso fácil, era contagiante, das suas palavras, da sua amizade. Penso que vão perdurar e lembrar-nos do Paulo, pelo quanto afortunados fomos em o ter nas nossas vidas. E penso que é com isto a mensagem que o Paulo me deixa no coração, que eu partilho com todos vós. Aliás, eu gostava de partilhar que dentro do Cheia Nós fizemos um evento onde o Carlos Ribas foi orador, nas Caves Ferreirinha, e o Paulo, eu aliás já partilhei isso com muita gente, em 10 minutos fez uma síntese dessa sessão absolutamente fantástica, uma coisa brutal. A capacidade que ele tinha de facto de fazer as coisas notáveis. Luís Oveta, agora já está em condições, agradecia alguma brevidade, está bem? Para ver se damos palavras a outros, está bem? Já me ouvem? Muito Já bem. me ouvem? Já, sim, senhor, já ouvimos. Peço desculpa há bocado, eu estou constipado, portanto também vou ser rápido por isso. Para já agradeço a oportunidade de intervir, até porque não pude acompanhar o Paulo nos últimos dias em que nos deixou. Eu conheci o Paulo, creio que no ambiente da Cofina, no início dos anos 2000, tinha convidado o Paulo Fernandes para um evento e ele acompanhou o Paulo Fernandes na altura, era onde ele estava. E tanto profissionalmente como pessoalmente fomos acompanhando estes últimos 25 anos, umas vezes mais, outras vezes menos, mas realmente, tal como muitos já disseram, o que eu me recordo é que era sempre muito otimista em relação às circunstâncias de vida, o que para mim é uma coisa positiva. Começávamos e terminávamos as nossas conversas sempre com um grande sorriso, fossem elas breves ou um bocadinho mais profundas, mas a despedida era sempre com um sorriso aberto e a vontade de nos vermos outra vez. Portanto, na verdade, é isso que eu me lembro e que descanse em paz, para mim. Muito Obrigado. bem. Temos aqui conosco também a Gabriela Seara, que conheceu muito bem o Paulo em vários contextos. Gabriela, um breve testemunho também e muito obrigada pela presença. Olá a todos. Sim, eu conheci o Paulo, julgo que eu tenho uma certa dificuldade em colocar as coisas nas datas certas. Certo. Mas o Paulo era seguramente membro da Comissão Política Nacional do Pedro Passos Coelho. Muito bem. E na altura, como o Pedro bem lembrou, estava ligado às academias, não é? Às associações de estudantes, etc. Ele rapidamente, de facto, saiu e dedicou-se um bocadinho mais à área internacional. E, de facto, eu conheci o Paulo melhor num evento organizado pela JSD, eu tenho ideia que em 91, por aí, em Cáceres. E foi aí que começámos, de facto, a conversar, a conhecermos melhor, etc. Indo rapidamente ao final. Eu devo imenso ao Paulo e devo-lhe sempre partilhar aqui grandes intimidades, até porque ele também era uma pessoa bastante reservada e seguramente gostaria que honrássemos essa reserva, mas há aqui uma história que eu não posso deixar de partilhar. Quase todos nós fomos dirigentes associativos, pelo menos este grupo, Jaime, quando o criaste, diz lá dirigentes associativos, ou coisa que valha. Portanto, sabemos o que é o bichinho do associativismo estudantil. E é tudo muito bonito, muito agradável, muito simpático. Eu demorei 7 anos a fazer um curso de 5, porque me meti nas associações de estudantes. E quando saí, depois da Associação de Estudantes de Agronomia, depois da Associação Académica de Lisboa, quando saí, não sei se todos sentiram isto, ou os que viveram mais intensamente o associativismo, voltar a estudar,
voltar a ir às aulas, e eu tinha a certeza absoluta de que os meus pais queriam que eu acabasse o meu curso, não é? E eu também o queria acabar, mas voltar a ter aquela disciplina de estudo, que foi uma coisa que eu, pelo menos enquanto estive no associativismo, infelizmente não mantive. Dediquei-me de corpo e alma ao associativismo e inclusivamente deixei um ano de estudar com a autorização dos meus pais para me dedicar apenas à académica de Lisboa. Portanto, isto foi uma decisão complicada. Quando acabou a vida associativa, ainda permaneci ao curso e quem me obrigou a estudar, quem me deu disciplina, quem estava ali comigo todos os dias, me tirou dos ambientes onde não se estudava e onde eu tentava continuar a viver, foi o Paulo. O Paulo levou-me para um sítio perdido e em 9 meses eu fiz 11 cadeiras e acabei o curso nesse ano. Com a disciplina imposta pelo Paulo, com o apoio imposto pelo Paulo, com o estudo imposto pelo Paulo. Portanto, eu devo-lhe isso toda a vida. Eu acabei o meu curso porque o Paulo me deu disciplina. E me tratou com muito cuidado nesse período pós-associativismo, como sabem, deixa marcas. E é isto, eu gostaria de partilhar convosco. Muito bem, Gabriel, muito obrigada. Passamos agora à Margarida Couto, que também está aqui connosco e que penso que conheceu o Paulo mais recentemente. Certo, Margarida? Certo. Uma das coisas curiosas é que eu não sei dizer desde quando é que eu conheço o Paulo. É? Isso é que é uma coisa. Muito bem. O que eu acho que diz muito, nunca fui, acho que não posso dizer que fui amiga do Paulo, eu só conheço o Paulo de contextos em que ambos estávamos em posições de prestar serviços em regime de pro bono. E é só daí que eu conheço o Paulo, foi-se construindo qualquer coisa, se calhar próxima, mais do que uma amizade, uma grande confiança um no outro. Acho que sentíamos que vínhamos do mesmo lado e tínhamos o mesmo ponto de destino. Ele era uma pessoa profundamente séria nas suas convicções. Era um patriota, é uma coisa enfim, que eu acho que hoje faz muita falta. As pessoas perderam fé no país, perderam fé na pátria. Enfim, eu ainda estou em estado de choque porque tinha estado com ele num destes contextos há relativamente pouco tempo e tínhamos, enfim, estabelecido imensos planos para o futuro do país. E eu acho que o que se perdeu, sobretudo, foi um homem bom. O Paulo era isso, o Paulo era um homem bom. E eu acho que o facto de às vezes nós nem sabermos há quanto tempo temos uma pessoa na nossa vida, a sensação que eu tenho é que é desde sempre, mas claramente não é o caso. Diz muito acerca dessa pessoa e eu acho que ele nos vai fazer muita falta. Era isto. Muito bem, agradeço. Como sempre, muito simples e muito objetiva. José Fernandes, também conheceste o Paulo, penso eu, em vários contextos. Uma pequena nota também. Ora, muito boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir. A ouvir e a ver. Muito bem. Obrigado, Jaime, por teres organizado isto. Acho que o Paulo merece. E obrigado por dares aí tempo para dar algumas palavras, muito poucas, vou ser sucinto. Bem, eu devo dizer que eu fiquei em choque quando vi a notícia. Eu acho que isso calhar aconteceu a maior parte de nós, porque o Paulo era aquela pessoa cheia de vida e tinha ainda muito para dar do que ele já deu, mas de repente assim eu confesso que fiquei chocado. Demorou-me algum tempo até recuperar, devo dizer. Bem, eu conheci o Paulo em 2006, eu tive aqui a rever as datas na minha cabeça. Ele no seu papel de headhunter, que procurava alguém para a equipa de direção da Microsoft em Portugal. Começámos a conversar sobre o assunto e, claro, com o jeito dele, me deixou super entusiasmado com o trabalho que estava em causa. Isso culminou depois com a minha entrada na empresa em fevereiro de 2007. Portanto, no fundo, aqui demonstra bem o jeito que ele tinha para falar com as pessoas e transmitir as mensagens às pessoas e as deixar entusiasmadas com as coisas.
Desde aí sempre tive uma relação boa com ele, sempre muito cordial, encontrávamos em vários sítios e pronto, tínhamos sempre algo para falar e ele tinha sempre algo para dizer, pronto, sempre aquela pessoa de que quando havíamos sentíamos sempre vontade de tal e o Paulo, vou ter com ele, vou fazer, nem que seja só 5 minutos de conversa. Eu defini o Paulo assim em muito poucas palavras, primeiro como uma boa pessoa, um homem de princípios, um excelente profissional, gostava de ajudar o próximo e contribuir para a sociedade. Lembro-me participarmos em alguns grupos de trabalho na esfera do partido político, todo, eu posso dizer mesmo dentro do PSD, que ele participava também, e aí se notava, digamos, a grande vontade que ele tinha em contribuir para a sociedade. Acima de tudo, um bom amigo e um amante de viagens. Aliás, eu acho que a gente via com muita frequência o que ele, quando fazia uma viagem, publicava no Facebook e mais esta etapa, e mais aquela etapa, e mais aquela etapa. Portanto, ele partilhava o que via E sempre com e toque que eu ligado, achava. e sempre com toque ligado à parte gastronómica, que era importante, não é? Bem, essa aí não faltava, essa aí era, era a cereja em cima do bolo. Portanto, guardo uma imagem muito, muito, muito boa. Eu acho que precisávamos de mais Paulos por este mundo. O mundo seria melhor se tivéssemos mais. E fico com pena que ele tenha partido tão cedo. Muito bem. Passamos agora à Eduarda Luna Paz, com quem o Paulo trabalhou na Egon Zena, que no fundo foi o grande projeto profissional da vida dele, onde ele esteve quase 20 anos, penso eu, não foi, Eduarda? Ele quase que fez bodas de prata, porque ele entrou em 2001, sim, quase que faria bodas de prata na firma. 24 anos, pois, certo. Exatamente. E o Paulo, nós fomos, no fundo, coexistimos na Egon Zena durante cerca de 8 anos. Tive a hipótese de acompanhar todos os projetos, porque a firma em Portugal também não tinha assim tantos consultores, na altura éramos 4. Eu, o Bruno, o Zé Gonçalo e o Paulo, e por isso tínhamos muita convivência e tive a triste notícia através de uma grande amiga comum, que é a Luísa Campos Lopes, e eu só dizia à Luísa, mas não acredita que é verdade. Eu disse, não acredito, mas não conseguem fazer nada, porque eu soube quando ele já estava hospitalizado e comecei a ver que as coisas estavam negras. E eu disse, mas não conseguem fazer nada? E a Luísa dizia, não, infelizmente não. Mas pronto, também soube muito em cima do desfecho, porque acho que a família também não quis, com muita antecedência, dar a notícia que ele estava hospitalizado. Uma das coisas que também a mim me custa muito é o quanto ele lutou para fazer o Partners Meeting em Portugal, que será em junho deste ano, e andava a trabalhar no projeto há cerca de um ano, com o apoio de uma agência, e vai ser uma homenagem ao Paulo, que infelizmente não estará connosco nessa fase de cerca de uns dias, quase uma semana, em que partners de todo o mundo, da Ásia à América, estarão cá em Lisboa e vêm geralmente com os respectivos cônjuges, por isso vamos ter muitos colegas do Paulo a fazer uma homenagem no final de junho deste ano cá em Lisboa. Eu e o Paulo partilhamos a mesma assistente durante algum tempo e eu sinto que todos os colegas da Egon Zehnder ainda estão todos bastante em choque, porque ninguém estava à espera. Aliás, alguns de nós estivemos na comemoração dos 35 anos na Gulbenkian. Eu depois estive num jantar em que foram também alguns ex-Egon Zehnder, e na altura eu dizia-lhe, Paulo, daqui a 5 anos estamos aqui a comemorar os 40 anos. E ele disse, não sei, porque é o ano que em princípio eu me reformo da firma. Se calhar vai ser aqui o Jorge. Eu apontava para o Jorge e o Jorge, nem pensar, tens que ser tu, Paulo. Mas pronto. As memórias dele já foram faladas, ele era muito conhecido por colecionar países, colecionar restaurantes de estrelas Michelin, porque sempre foi uma pessoa que aproveitou muito tudo de bom que a vida tem. Ele, coitado, teve também alguns momentos difíceis, e um deles foi pouco depois de se juntar à firma,
tivemos a notícia que a Rosa, a primeira mulher, estava com cancro. E foi uma coisa tipo entre outubro e abril, e ele ficou com uma miúda pequenina e tinha o apoio, infelizmente, da mãe, que também ajudou, e depois casou com a Rosa, e nós na Ganzana conhecemos sempre a família, depois conheci a Rosa, a atual mulher, que ainda não deve estar bem em si, que agora tem a Constança e a Matilde para encaminhar sem o apoio do Paulo. Tenho muita pena que ele nos tenha deixado tão cedo. Muito bem. Muito obrigado também pela disponibilidade, Eduardo, e por este testemunho. Nós estamos a chegar ao fim, portanto, como aliás era previsto, temos aqui ainda dois associativos que pertencem a um grupo que o Paulo também pertencia, o Sérgio e o Ângelo. Eu vou pedir primeiro ao Sérgio uma breve intervenção, depois ao Ângelo, e depois vamos terminar com o testemunho do Carlos Brazão, que também é muito conhecido do Paulo. Ele, infelizmente, está em viagem para o exterior, mas gravou uma mensagem de um minuto e qualquer coisa, e com isso terminamos. Sérgio. Sim, muito rapidamente. Eu conheci o Paulo bem nos últimos 2, 3 anos, e portanto Muito bem. Não é um conhecimento de longo Mas tempo. Ainda foi a tempo de conhecer, né? Ainda foi mais do que a tempo. Porque de facto corroboro tudo aquilo que vocês disseram aqui, não é? Quer dizer, é uma pessoa de uma simplicidade e de uma abertura enorme, com um enorme espírito, com uma capacidade cativante fora do comum, com uma inteligência fora do comum. E, portanto, marcou-me seguramente a forma como ele, nas vezes em que nós estivemos juntos, soube sempre consolidar as suas ideias e transmiti-las num grupo que é eclético e que às vezes tem algumas dificuldades em encontrar uma voz comum, mas o Paulo conseguia, de facto, reunir essa capacidade de nos trazer a todos para uma posição que todos concordávamos no final do falar. Essa foi a minha experiência com o Paulo, e de facto é muito sentido o sentimento interno, porque sentia que de facto havia ali muita coisa a explorar numa pessoa com aquela riqueza de vida. Portanto, Muito bem. a saudade. Ângelo, terminamos então com o Ângelo, que penso que já conhecia o Paulo há muito tempo, como o Pedro Passos e outras pessoas que estão aqui. Obrigado, Jaime, pela oportunidade de partilhar e de homenagear Paulo aqui convosco. Eu começo pelo Paulo inspirador. Eu conheci o Paulo há muitos anos, consegui precisar há quantos anos, enquanto vos ouvi, há 36 anos, é muito tempo. É muito tempo, de E facto. conheci o Paulo inspirador quando ele, enquanto dirigente estudantil, estava a organizar a primeira Job Shop no técnico, e eu era dirigente estudantil na Faculdade de Engenharia. As duas associações tinham relações muito próximas e relações de amizade entre pessoas também, e de afinidades várias. E conheci o Paulo a organizar um evento que era a primeira em Portugal, e eu logo me serviu de inspiração. E o Paulo, na altura, também deu o apoio para que fizéssemos o mesmo a norte na Faculdade de Engenharia, o que aconteceu algum tempo após. Um, um, Partilhei bastante com o Paulo nessa altura, em que era um tempo sem agendas, ou melhor, as agendas condicionadas pelos nossos afazeres enquanto dirigentes estudantis, mais do que pelos nossos afazeres enquanto estudantes. A Gabriela já o aqui testemunhou de forma bem clara. E também, algum tempo após, num contexto um bocadinho diferente, fizemos os dois parte da Comissão Política Nacional da JSD. Faço aqui publicamente uma declaração de interesse com o Pedro Passos Coelho. Ele já não está. Representávamos os dois mais ou menos a mesma coisa. Eu a norte e o Paulo a sul. E, portanto, éramos companhões de ruta, de debate. E foram os tempos vividos esses da nossa juventude. O Paulo era um homem bom. O Paulo era um homem bom, e não há palavras que descrevam a situação que se cria com o seu desaparecimento físico. Era um homem bom, mas também era um homem duro e um homem direto. Nunca deixou de dizer o que queria dizer e quem queria dizer, e nos termos em que ele o dizia. Conheci o Paulo também em relação profissional, um profissionalão, e o plano profissional e o plano da amizade são planos distintos, de onde em quando tocam-se naturalmente. E eu, enquanto profissional, num tempo que passei bastante apertado,
revisitei agora aqui o meu WhatsApp do dia 20 de janeiro de 2020 e tenho uma nota do Paulo que diz: Ângelo, amigo nos bons e nos maus, Ângelo, amigo nos bons e nos maus momentos, o meu número de telefone está ao teu dispor para o que necessitares. E esse dia não foi um dia nada fácil para mim, para os que conhecem a minha vida, reconhecem-no facilmente. Paulo era um homem inteligente, já aqui foi referenciado, inteligentíssimo, sensível, preocupado, com uma visão larga. Referenciava muito o passado e a história, e lembro-me da última vez que estive com ele no gabinete dele, um gabinete com as referências históricas do país, que é o nosso e que era o dele, do qual ele era muito crítico, e esse legado histórico eram as referências que o ajudavam a construir um futuro que já aqui foi dito também, otimista quanto ao futuro, crítico quanto àquilo que muitas vezes fazemos ou não fazemos para alcançarmos esse futuro mais depressa, e chegarmos mais rápido às nossas aspirações. O Paulo era uma pessoa em quem se podia confiar, por múltiplas razões, e na vida que vivemos e que partilhamos, éramos confrontados muitas vezes, ou várias vezes, em situações em que a confiança recíproca era um elemento fundamental e estrutural na relação de pessoas. E a semana passada fiquei, como todos nós, absolutamente atónito, até porque recebi a mensagem por uma pessoa que tinha acabado de a saber, e uma pessoa que tinha sido apresentada há alguns meses, precisamente pelo amigo comum, Paulo Simões, num contexto que não tinha nada a ver com trabalho. A vida é isto, a sorte às vezes é madrasta. O Paulo teve naturalmente uma vida preenchida por tudo aquilo que todos nós já fomos capazes de testemunhar. Tinha imenso para dar, e cabe-nos a nós agora também ser portadores deste testemunho e fazermos, pelo menos cada um de nós, um bocadinho daquilo que o Paulo já não fará. Mas vamos fazer nós em nome dele, e acho que vamos fazer com gosto. Muito bem, acho que sim, senhora, muito obrigada. E para terminarmos, temos aqui um testemunho gravado do Carlos Pazão, que também é conhecido de muitos, que infelizmente não está e que pediu para deixar este breve testemunho. Força. O Paulo Simões era das pessoas mais capazes, inteligentes e cultas que eu conheci. A sua atividade também fazia dele uma pessoa com bastante poder e influência, mas eu gostava muito dele, que apesar disso, ele nunca deixava de ser humilde, acessível e disponível para os amigos. Conheci-o apenas como amigo, já que nunca passei por nenhum processo de recrutamento dele. Para aí há uns 15, 17 anos, ele ainda me provocou uma vez para um projeto numa outra área, numa outra empresa na área das tecnologias, mas eu, como estava muito bem onde estava, na Cisco, disse-lhe logo ali para parar o processo e não prosseguir. Partilhava com ele a paixão pela história. Ainda em novembro provoquei-o para fazer uma palestra, para assistirmos a uma palestra em 4 sessões com um conhecido autor de história, e ele alinhou em fazê-lo comigo. Voltámos a ser estudantes durante 4 semanas nessa palestra conjunta, e em 2 das vezes acabámos a noite a jantar e a discutir história e a discutir muitos outros temas, que obviamente são 2 jantares que hoje não deixam muita saudade e muita tristeza. É uma pena que o Paulo tenha partido tão cedo, é uma pena que tenha também partido desta maneira. Vai nos deixar muitas saudades, mas também nos vai deixar o exemplo da pessoa que era e a recordação e a memória da pessoa que era. Um grande abraço, Paulo, e até sempre. Muito bem, meus amigos, com isto terminamos. Queria agradecer a todos a disponibilidade para este pequeno momento e pronto, vamos manter o espírito do Paulo vivo nestes tempos difíceis que vivemos. Boa noite e muito obrigado, está bem? Um abraço e um beijinho para todos.
Obrigada. Muito bem.